Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no canal do Faustino Tricolor para trazer as informações do São Paulo Futebol Clube no jogo de ontem. Gente, eu confesso que não foi um bom jogo. Pelo que se desenhou a partida, o time do São Paulo em si. Vou falar com mais ênfase daqui a pouco para vocês. Além disso, tem outros assuntos também. Cadê os reforços? Esse é o grande ponto de interrogação. Cadê os reforços? Depois da vinheta. Muito bem. Gente, é o seguinte, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Foi esse o São Paulo de ontem, que recebeu o Atlético Mineiro no estádio do Morumbi, pelas quartas de finais, jogo de ida da Copa do Brasil. O medo de perder te tira a vontade de ganhar. As explicações do auxiliar do Zubeldia, Marcos Cobeiras, em nenhum momento convenceu o torcedor do São Paulo. O São Paulo ontem, o São Paulo com o mesmo esquema, ou o São Paulo com aquelas peças, continua sendo um time sem criação, sem agredir o adversário. Era para ser um São Paulo diferente dentro de casa, diante do seu torcedor, respeitando o seu torcedor. Era para ser um São Paulo mais agressivo, coisa que não está sendo. Mas por que será? Porque será que o São Paulo jogou bem contra o Vitória, jogou bem contra o Flamengo e não se repetiu diante da equipe do Atlético Mineiro ontem dentro de casa? Por que não se repetiu? Foi bem contra o Vitória, foi bem contra o Flamengo. Um time de transição rápida, de velocidade pelos lados e também pelo meio. E por que ontem não aconteceu isso? Sabe por quê, gente? Porque as peças não funcionam do jeito que elas estão colocadas em campo. É somente isso, é simples. Quem esteve no estádio do Morumbi viu claramente, com meus amigos aqui do grupo de membros do nosso canal, que esteve presente, assistiu o jogo de próximo ali, próximo mesmo do campo, assistiu o jogo ali das arquibancadas. Eles podem ir aqui nos nossos comentários e comentar que realmente nós estamos falando certo. O time sem criação e medroso. Foi esse o São Paulo ontem diante do Atlético Mineiro. E o senhor Marcos Cobreira não venha para cima de mim querer me convencer com suas palavras. Ele não vai me convencer. Ele não vai convencer a mim, nem o torcedor de São Paulo que esteve presente no estádio do Morumbi ontem. Ele não vai convencer com as suas palavras, com as suas declarações na coletiva. São Paulo foi um time frouxo, um time medroso ontem diante do Atlético Mineiro. Esse foi o São Paulo de ontem. Não, mas dominou as ações. Dominou, mas não criou, não produziu. Ficou com medo de atacar. Diante do seu torcedor não pode acontecer isso. Tem que atacar. Está em casa, diante do seu torcedor. São Paulo precisava fazer a vantagem para o próximo jogo. Então, suas explicações do senhor auxiliar Marcos Cobeiras não vai me convencer e nem convencer o torcedor de São Paulo. Individualmente, esse time, algumas peças, não vai funcionar. Se manter esse mesmo time aí, as mesmas peças, para o jogo seguinte, jogos seguintes das Copas, não vai funcionar. Não adianta se resumir só no Caleri e no Lucas para tentar alguma coisa. E não vai funcionar.
Aí o senhor Marcos Cobreira vem com a coletiva e fala, pelo amor de Deus, senhor Marcos Cobreira, o senhor não vai me convencer. Já repeti aqui várias vezes. Assim, times que o jogo estava decorrendo bem. Olha só. Se times que o jogo estava decorrendo bem, estávamos trabalhando muito no campo rival, com algumas opções claras e outras que não chegam a conectar. Estávamos fazendo um bom trabalho, por isso mantemos os jogadores a maior quantidade de tempo possível. Meu amigo, os caras estavam cansados. Os caras estavam se arrastando em campo. E você tinha duas opções a fazer. Duas peças de velocidade, drible, de um contra um fraco Atlético Mineiro. Futebol fraco do Atlético Mineiro. Jogo feio do Atlético Mineiro. E você se acovardou junto com o time. Você se acovardou junto com o time. O medo de perder tirou a vontade de ganhar e você tomou um gol no finalzinho. A peça que você vai mexer, Jesus, não há necessidade, se você ir mexer no time, que mexesse no time para frente, para agredir o Atlético Mineiro. O que você fez, você nem trocou 6 por meia dúzia. Porque o Nestor não é ali na do rato. Você não fez nem 6 por meia dúzia, porque o Nestor não é ali na do rato. Você foi péssimo. E você é péssimo como auxiliar técnico. Você não gastou as 5 substituições que você tinha. Não existe isso. Se você não confia nos caras que estão no banco ali, então manda os caras embora. Manda os caras embora. Se você não confia nos caras que estavam no banco, manda os caras embora. Então despacha os caras. Despacha os caras. Você tinha que ter feito o simples e objetivo. O simples e o objetivo. Tirasse o Luciano, colocava o Lucas para centralizar, abria o William Gomes na direita, tirava o Rádio, colocava o Eric na esquerda. Aí sim, meu amigo. Na direita. Aí sim, meu amigo. O time ficava um time mais leve. Uma zaga do Atlético Mineiro pesada, que o Lucas deitava e rolava em cima dela. Isso aí só parava o Lucas na falta. E só conseguia parar o Lucas na falta. E você não teve nem a percepção de observar isso. Nem a percepção de buscar de observar isso. Então, as suas palavras em coletiva de imprensa após o jogo não me convence e não convenceu o estádio inteiro. O estádio inteiro pediu, fez coro, pelo jogador de velocidade, pelos lados, que inclusive foi bem no jogo passado, e você não atendeu. Por quê? Porque você é fraco, e é medroso, você foi medroso. São Paulo foi um time covarde com você num comando ontem diante do Atlético Mineiro. Você não tem coragem de tirar o Luciano, que não jogou nada também. Não se apresentou para jogar nada. Pelo contrário, e vou lembrar aqui. A jogada do gol que originou do Atlético Mineiro, culpado foi o Luciano. No rebote lá na área. No rebote na área. Apático. Não jogou nada. E ele não joga ali. Ele não vai jogar ali. Se continuarem insistindo, não vai para canto nenhum, nem em Copas, nem no Campeonato Brasileiro. Time sem velocidade, sem criação, dependendo só dos arranques do Lucas, quando ele pega a bola. Somente. E uma andorinha só não vai fazer verão. Podem ter certeza disso. Não vai funcionar. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. E eu não sou radialista nem jornalista para passar pano aqui, não.
Porque a exibição do São Paulo ontem foi horrível, um time medroso, o time foi medíocre, um time medroso. Time medroso. Eu vou aqui culpar a arbitragem, porque não deu a mão do zagueiro lá do... E foi o cara que, inclusive, foi o cara que fez o gol, né? Batalha, né? Foi o cara que fez o gol. Mas tudo é questão de interpretação. Tudo é questão de interpretação. O seu Zubeldia, vamos ter mais comportamento mais calmo, friamente no gramado. Quando você estiver lá na frente, lá no banco de reservas, porque você, ali talvez você teria feito algo diferente. Acreditar em você. Acreditar em você. Porque o seu auxiliar teve 45 minutos, ele foi mexer no time. E olha só, ainda foi trocar, ainda mexeu errado. Ainda mexeu errado. Aos 45 minutos, mas ainda mexeu errado. Ainda mexeu errado. Se for com esse mesmo time, com essas mesmas peças aí, e jogando essa bolinha que jogou ontem no estádio do Murumbis, fique atento. Lá para a Arena MRV, no dia 12 de setembro, esquece. Tchau. Não vai conseguir reverter o resultado. Esse cara até tomar mais. Olha o que eu estou falando para vocês, galera. Sou São Paulino, de coração, sou radialista, sou profissional da comunicação, mas estou sendo realista com vocês. Bom, o Rafinha falou na zona mista, né? Foi perguntado sobre a questão do Emanuel Rui Esquerdo, como está o sentimento deles, né? O Rafinha falou, ninguém veio consultar a gente para ver se estava com a cabeça para jogar. Se fosse consultar, muita gente ia dizer que não estava legal. Por essas palavras do Rafinha. Mas a informação que surgiu, que o São Paulo tinha disponibilizado um psicólogo, o elenco estava concentrado, né, para esse jogo, né, e vamos jogar e homenagear o Juan Esquerdo. Foi isso que falaram aí. Por isso que a mídia soltou. Né? Foi isso que a mídia soltou. E tem um negócio aqui que se o Max Cubeiras aí, auxiliado do Zubeldia, em jogos em que o São Paulo mais demorou para fazer a primeira substituição em 2024, foi com ele, né? Foi no comando dele, cara. Jesus, ó. Contra o Bragantino, 80 minutos, né? Que foi o Carlos Grueso. E aos 84 foi ele, e aos 90 foi ele também. Né? 90 minutos, 84 minutos, mais com ele. Os auxiliares demora a mexer. Os auxiliares do Zubeldia. Até o próprio Zubeldia também demora a mexer, né, gente, né? Até o próprio Zubeldia também demora a mexer. A gente não vai também... tem que ser realista, né? Bom, então, gente, eu só queria dizer uma coisa. Não dá para continuar com essas mesmas peças em relação aí para o jogo seguinte, o jogo da volta, né? O Atlético Mineiro não jogou essas coisas, o São Paulo nem que tentou, mas o poder de criação do São Paulo é horrível. Só dependendo de uma jogada individual do Lucas e ali do Caleri brigando com os zagueiros do Atlético Mineiro. Se resumindo somente isso, né? Somente isso. Bom, eu vou trazer já uma informação, mas peço para vocês deixar o like. Eu vou falar sobre mercado da bola, sobre contratação, tá? Porque o São Paulo, vou te falar uma coisa, né? O São Paulo é o time que dorme na janela, demora a contratar, tudo isso. Ainda sobre o jogo de ontem, né? O cara do São Paulo amassou o Atlético Mineiro, mas não criou, amassou no sentido de ter mais o controle da bola, né? De ter mais o controle da bola durante os 90 minutos. Aí o Galo, corretamente, né? Claro, amarrou o jogo, né? Segurou o jogo, uma bola só, né? Até fez ali o gol. E mais essa, hein? Antes do São Paulo tomar o gol, o Lucas tinha perdido um gol também lá, né? O Lucas, se ele vira mais um pouquinho a cabeça, né, gente? Tinha feito o gol. Né? E ali já mudaria o panorama do jogo, né? O panorama do jogo, né?
São Paulo teve mais controle do jogo, mas criação que é bom, nada. Time muito lento na transição, sem velocidade, sem arranque, né? Eu acho que essa questão de peças ali, no momento da questão de peças, eu volto a dizer, é a questão de peças e se continuarem assim, não vai ir muito longe. Não vai conseguir reverter lá a situação lá na Arena MRV. Sobre mercado da bola, foi cogitada aí uma troca entre o River Plate e o São Paulo do Galopo, né? Por Enzo Dias. Não é uma conversa neste momento, não é uma situação de conversas. Apesar disso, pela pressa que o clube tem para fechar o lateral, o nome do defensor não é descartado. O clube corre contra o tempo para fechar o nome. E tem que correr mesmo. Tem que correr mesmo. Tem que correr mesmo, São Paulo. Porque depois de ontem, Jesus de Nazaré. Depois de ontem. Olha só, no Morumbi lotado ontem. Vamos nessa. Jogo sem dinâmica. Time do Galo sem jogar bem há muito tempo. Uma substituição o jogo todo. E aí, essa substituição foi o Rodrigo Nestor, que não tem nada a ver. Não tinha nada a ver, cara. Simples. Os caras parecem que eles mesmos, os auxiliares dos Zumbildia, eles mesmos se complicam, né? Eles mesmos se complicam. Poderia ter mudado a dinâmica do jogo, né? Poderia ter acelerado mais o jogo. Mas isso eles não pensaram. Você tem 5 substituições, você só vai gastar uma aos 45 minutos e ainda de forma errada. Ainda de forma errada. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade, né? Então, essa história aqui foi um jogo de estratégia do Galo, pode ter sido também, amarrou o jogo, enfim, tudo mais, mas não tem outra coisa pelo o que foi apresentado ontem. A má vontade de criação do São Paulo continua. E se continuar assim, com essas mesmas peças, não vai a lugar nenhum. Tem que dar uma sacudida nesse elenco, dessas peças aí, que não está funcionando, esse esquema. Eu diria que os caras que mais arriscaram ontem foi o Sabino, o zagueiro, apesar do gol, mas ele tem culpa no gol, né? O gol, a bola lançada lá, foi longe do quarto do alcance dele, estava marcando no meio da área, a gente não pode também, individualmente, criticar só um, acho que foi o grupo todo, né? E principalmente a teimosia do seu auxiliar. E aí o São Paulo tomou aquele golzinho no finalzinho, coisa que não pode acontecer. É duro fazer um do São Paulo? Mas ontem eles vacilaram também. Bom, o São Paulo vai agora voltar as eleições para o Campeonato Brasileiro. Da próxima partida, o São Paulo encara o Fluminense no estádio do Maracanã, às 18h30 do domingo. Pela Copa do Brasil, o Tricolor só volta a enfrentar o Atlético Mineiro dia 12 de setembro, às 21h45 na Arena MRV. E aí, cadê as contratações, diretoria? Cadê as contratações? Mauro Rui não vem mais. Então, esquece o Mauro Rui. E o principal foco é a lateral esquerda. Eu não vou falar aqui sobre o VAR, enfim, o gol do Batalha, né, o lance parecido com aquele do Calero do Vitória, enfim. Mas essa questão de interpretação, não sei. A gente sabe que isso acontece porque os bastidores de São Paulo não funcionam. Né? São Paulo é fraquíssimo, mas fraquíssimo de que caldo de bila nos bastidores. Somente isso. Muito mais fraquíssimo que caldo de bila nos bastidores. Então não vai funcionar. Então, não adianta, né? Não adianta a gente aqui bater na mesma tecla, a gente aqui ficar sempre criando calo na língua, falando dessa diretoria, desses bastidores de São Paulo que não funciona. Os caras fazem o que querem com o São Paulo e nada acontece. Né? Os caras fazem o que querem no São Paulo dentro de campo e nada acontece, tá? Teve a mão do Batalha, a questão de interpretação, né? Mas, enfim, para mim ele desvia um pouco a bola com a mão, mas tudo é questão de interpretação. Mas a gente deve também falar que a questão é de que os bastidores de São Paulo não funcionam. Os bastidores do São Paulo não funcionam.
Bom, eu não vou falar individualmente de cada jogador, gente, porque é o seguinte, eu gostei muito da apresentação, mais uma vez, do Sabino, o Lucas tentando ali de tudo, o Caleri sempre esforçado, né? Rato fazendo a dele, certo? O Rato fazendo a dele. Eu acho que foi mais ou menos isso, para resumir aí, né? O Bobadilho ali também fazendo a dele, Luiz Gustavo do mesmo jeito. Agora, o jogador que a gente precisa chamar a atenção do seu Luciano. Somente isso. Não está jogando nada, merece um banco de reservas. Está na hora de ir para o banco de reservas, sim, senhor. Esquece da história de ler, é o artilheiro do ano, mas não faz. Ontem mais uma partida dele displicente. Não vem jogando bem. E o seu Zubeldia com a sua comissão técnica são frouxos. Não tira o Luciano do jogo. São frouxos. Isso mesmo. São frouxos, um monte de frouxos. Somente isso. Bom, abraço para vocês, obrigado. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Vamos junto. Seu Zubeldia, vamos parar de ser expulso em todos os jogos, de pegar suspensão. Você faz falta, porque esses seus auxiliares, vou te falar uma coisa, hein? Eles doem nos nervos da gente aqui, com certeza. Eles doem nos nervos da gente. Então, vamos parar de você ser expulso e pegar suspensão, porque você ali é outra coisa. Você é o dono, você é o comandante, é diferente, né? É diferente. Você passar 45 minutos para depois você fazer uma alteração, pelo amor de Deus, ainda faz de forma errada, Jesus de Nazaré. Ficou da história do São Paulo, o quanto seus auxiliares são fracos. E o São Paulo, para mim, ontem foi fraco também, foi medroso. Não jogou nada. Bom, um abraço e até o próximo vídeo.